Bom, galera, boa tarde a todos novamente. Então, conforme eu já falei aqui para vocês, a gente vai hoje falar sobre a sociologia da violência, tá? Só que antes de nós entrarmos propriamente nesse assunto, eu só quero mostrar para vocês alguns gráficos referente à história do racismo, nossa aula da semana passada, para completar aquilo e a gente poder debater algumas coisinhas, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Share. Nós, na aula passada, encerramos a aula nesse slide aqui, tá? Nós estávamos falando dos estereótipos, né? Deixa eu voltar aqui só para vocês se relembrarem. Tá? Nesse slide aqui já dá para a gente ver. Então, o que é o estereótipo, gente? O estereótipo nada mais é do que estabelecer certos padrões de entendimento e naturalizar esses... Espera aí que deu algum probleminha aqui. Deixa eu voltar. Então, o estereótipo é se a gente utilizar o Weber, né, como base, é mais ou menos o tipo ideal weberiano. Tá? Então, aqui a gente tem, né, o brasileiro, que ele é estereotipizado ou estereotipado, melhor dizendo, como o cara que gosta de futebol, o cara que gosta da caipirinha, aquela coisa toda, né? O chinês, o francês, aqui uma brincadeirinha. E aí a gente tem, por exemplo, tá, os estereótipos raciais, tá, onde esse slide, sim, está no Classroom, o Felipe. Eu coloquei na semana passada junto com a aula, tá? Então, o negro, que ele é sempre suspeito, né? E aqui a gente percebe como o estereótipo ele é forte, né? Você tem um policial negro que na hora que ele se coloca como policial, ele não se não se entende mais como também o negro, mas ele é uma figura de autoridade. E aí ele vai e pega e aborda outros negros, assim como ele, com aquela ideia estereotipada da sociedade para com o negro, que é onde ele é sempre suspeito. Aqui, com relação ao tamanho do órgão genital dos japoneses, né? Também outros estereótipos, estereótipos na TV da mulher negra, né? Que ela é sempre, ou na grande maioria das vezes, retratada como a feiosa, a cozinheira, né? A empregada doméstica, o homem negro, que ele é geralmente o malandro ou ainda o bandido. Tá? Na questão da mulher, ela tem uma outra noção que é da sensualidade. Tá? E aí, quando uma mulher assume uma posição que é cotidianamente branca, tá? Quando ela rompe esse estereótipo, a gente tem esse tipo de reação. Tá? Aqui alguns comentários racistas, né? Direcionados a Maria Júlia, que é a apresentadora da TV Globo. Aqui uma outra atriz, tá? Esqueci quem é essa mulher, Thaís Araújo, certo? Aqui os comentários de internet, né? Mais coisas aqui. A cantora aqui, Ludmilla, tá? Isso tudo a gente já viu. Quem não viu a aula ainda, gente, eu aconselho, porque era bastante interessante para vocês terem repertório para falar sobre o assunto. E aí, como a gente está num período histórico onde essas coisas estão vindo à tona, vocês terem subsídios teóricos para conseguir colocar isso, por exemplo, numa redação de maneira clara, é bastante importante. Tá? Aqui 2 relatos, gente, de racismo por parte da polícia. Tá? Aqui, ó, filhos de engenheiro perderam a prova, né, pois foram parados e revistados pela polícia porque eles estavam correndo. Isso aconteceu em Porto Alegre. E aí, o fato deles estarem correndo
é tido pela polícia, foi visto como uma atitude suspeita. Os policiais perceberam o erro, levaram, acompanharam os meninos até o local da prova, só que eles não conseguiram mais entrar. E aí tem aquela coisa, né? O branco, quando corre, está fazendo Cooper, o negro é porque está fugindo. Tá? Esse é um ditado popular racista e que eu tenho certeza que vocês talvez já ouviram. Eu já ouvi muito isso e na minha fase de adolescente retardado, eu reproduzia isso totalmente inconsciente do significado. Ou tinha consciência e não dava bola por causa da grande naturalização que esse tipo de piadinha tem na nossa sociedade. Depois aqui, né, esse Flávio Santana, só um pouquinho, Vicky, já aborda esse assunto, tá? Ele é um dentista que estava levando a namorada para a Suíça. A namorada dele era suíça, ia voltar para casa, em Guarulhos, ali em São Paulo. E quando ele está entrando no carro, ele é confundido por um policial com um outro negro que teria roubado R$17 de alguém. Aí ele é abatido por esse policial, né? Então a gente tem essa noção aqui: negros eles são sempre suspeitos, independente da situação. Aí eu já vou responder, já vou pegar o assunto que a Vitória propôs, que é bastante interessante também. Deixa eu só terminar aqui, tá, Vicky? Alguns gráficos, gente. Taxa líquida de matrícula no ensino médio dos jovens de 15 a 17 anos. E aí você tem, olha só aqui, ó, os menores índices pretos e pardos. Tá? A taxa média é de 55% dessa população. Tá? Então, a gente fica com esses grupos 15% abaixo aqui, ó, das matrículas de brancos, certo? Aí aqui algumas citações sobre mobilidade social, tá, gente? Ela existe, pode superar efeitos da escravidão, mobilidade social diferente para negros e brancos, mobilidade social... Opa, repetiu aqui. É diferente... para negros e brancos como um todo, é diferente em São Paulo, tá? Uma constatação quase que óbvia, e é diferente para negros e brancos acima de 7 anos de escolaridade. Então, no mapa do lado, a gente tem aqui, ó, percentual de população entre 25 e 64 anos que completou a universidade por cor. Essa pesquisa, ela vai até 1999, tá? Olhem a diferença de brancos para pardos e negros. Tá? Então, nós temos um abismo muito maior dentro do sistema universitário dessa diferença. A partir dos anos 2000, tá, com o início de políticas afirmativas, esse abismo aqui ele reduziu um pouquinho de tamanho, tá? Mas ainda é uma coisa extremamente desigual. Tá bom? Eu não coloquei aqui as médias dos outros, porque a gente vai falar de políticas afirmativas, mas eu caberia aqui também, foi erro meu, desculpem. Aqui sobre a violência, gente, ó, de cada 10 pessoas mortas, 7 são negras, tá? O negro no Brasil, ele tem 12 vezes mais chance de ser assassinado do que um não negro. Tá? Isso são dados aqui, ó. Entre jovens de 15 a 29 anos, um negro é morto a cada 23 minutos no Brasil, certo? Aqui, homicídios de jovens, tá? Então, de negros e não negros, ou não, negros e brancos aqui, já tem, ó, aborda a primeira década dos anos 2000, tá? Que taxa por grupos de 100 mil habitantes. Aí você tem, de cada 100 mil habitantes no norte, tá? São assassinados 81% negros e 25% brancos da totalidade de homicídios. Olhem aqui o Centro-Oeste, gente. 100,3% de negros e 34% de brancos do total, certo? Então, a quantidade de negros que morrem é bem mais que o dobro. E aqui no Sul, o índice menor, tá? Em função da nossa história, digamos assim, de colonização, aquela coisa toda aqui,
é um local onde a gente tem, historicamente, uma população negra menor do que os demais estados da federação. Aqui, evolução das taxas de homicídio de mulheres brancas e negras no Brasil por amostra de 100 mil habitantes. Tá? Então, olhem só como mulheres negras morrem muito mais do que mulheres brancas assassinadas. Certo? Aqui a gente tem de 3,5, quase que o dobro aqui, né? Também. Esse foi o nosso arquivo, tá, gente? Sobre a questão do racismo. E aí a Victoria fez uma pergunta bastante interessante, deixa eu até ver. Prof, o que seria o racismo reverso? Essa noção, Vicky e pessoas queridas, de racismo reverso, primeiro que não tem como existir, certo? Mas é uma noção que pessoas que a gente pode chamar de racista, talvez, tá? Não declarados, obviamente, utilizam para tentar desqualificar as lutas pelo fim do racismo, os movimentos negros, tá? Então, um dos últimos que eu ouvi falando isso foi aquele apresentador, o Danilo Gentili, né, dizendo que ele sofria racismo quando ele estava no colégio porque chamavam ele de palmito, por ele ser branco demais. O que seria essa noção do racismo reverso, gente? Seria uma ideia de que brancos também sofrem com o racismo por serem brancos. E aí não só por parte de negros, como por parte de outros brancos também, certo? Só que como que eu consigo comprovar que essa teoria é uma teoria que não existe, ela não encontra fundamento em local nenhum? Teria um exemplo bastante interessante, eu não lembro de quem agora foi, mas eu vi isso num vídeo de um ativista norte-americano que é perguntado sobre o racismo reverso, né? E aí ele dá o seguinte exemplo: para isso ser possível, a gente tem que voltar 500 anos no tempo e fazer com que não os europeus, mas sim os africanos invadam a Europa e submetam os europeus ao seu domínio. Aí sim existiria uma mera possibilidade da existência desse racismo reverso, dessa noção. Mas como isso não aconteceu, tá? A história comprova totalmente o contrário. Ninguém já foi impossibilitado de possuir algum direito pelo fato de ser branco. Tá? Você não consegue encontrar exemplos desse tipo na história ocidental, tá? Né? Na história moderna, vamos dizer assim, né? Porque a gente viu que essa questão racial ela é praticamente inexistente na antiguidade e na Idade Média no sentido moderno da palavra, com as navegações, com o descobrimento da América, com todo aquele processo de início ali da escravidão, essas coisas que essa noção racial e racista ela começa a ser utilizada, tá? E vivenciada também dessa maneira, no sentido que nós conhecemos. Então, Vicky, o racismo reverso seria isso, tá? Seria, você pode sofrer preconceito por ser branco, tá? Só que qual que é a diferença entre o preconceito e o racismo? O preconceito é a ideia que você tem formada antes, tá? E aí, a diferença também entre injúria e racismo. O preconceito, ele antes de se tornar um racismo, ele pode ser considerado uma injúria racial. Também é crime, tá? Também é criminalizado. Como que eu posso definir para vocês? Se eu pegar e fizer uma piada com uma pessoa negra em função do seu cabelo, igual os exemplos que nós vimos ali dos comentários, né? Cabelo de bombril, não sei o quê. Isso é racismo, gente? Não. Juridicamente, criminalmente, não. Isso é uma injúria racial. Isso é um preconceito, tá? O que seria o racismo? O racismo seria
enquanto crime se a pessoa negra, por causa do cabelo, for impedida, por exemplo, de frequentar certo espaço público. Aí sim é racismo. Tá? Quando a gente vê os jogadores de futebol negros sendo agredidos, né, pelos torcedores com sons de macaco ou atirando banana no campo, isso é injúria racial. Tá? Não é racismo, enquanto tipologia criminal, tá, gente? É claro que uma pessoa que faz isso é uma pessoa que vai praticar racismo, obviamente, tá? Mas tipificando criminalmente, existem diferenças entre uma coisa e outra. Voltando, a pessoa, por ser branca demais, ela pode sofrer constrangimento, tá? Pode sofrer violência simbólica, a gente vai ver o que é isso depois, certo? Só que ela não sofre racismo, porque ela não é historicamente impedida, privada de direitos por ser branca, tá? Então, se eu sou branco demais, e eu sou, né? E as pessoas fazem piada comigo, isso não é racismo, não tem essa conotação juridicamente e conceitualmente. Tá? Pode ser uma brincadeira de péssimo gosto, pode ser uma violência simbólica, pode ser um preconceito. Tá? Eu sou branco demais, então significa que eu sou doente, né? Eu tenho anemia. É um preconceito. É igual o... Tá, deixa para lá. Eu não sei se consegui me fazer entender. Vicky, você conseguiu entender? Beleza, então. Gente, já que nós estamos nesse momento aqui, alguém de vocês tem alguma dúvida? Quer colocar alguma questão a respeito do tema racismo? Rapazes, vocês aí que não sei se vocês assistiram a aula, eu acho que não, pelas visualizações lá no YouTube, não. Ou foram vocês que visualizaram, as únicas duas pessoas? Tranquilo, Felipe? Joia, então. Podemos passar para o próximo tema, gente, para a aula de hoje? Vamos lá, então. O slide tá lá também, tá bom? Deixa eu só vir para o início aqui. Calma aí, deixa eu me organizar. Fechar isso aqui. Voltar para cá. Aqui. Deixa eu desaparecer. Vou maximizar aqui para vocês. Bom, gente, sociologia da violência. Essa imagem, essa charge, tá? Eu achei ela muito legal, porque nós temos aqui várias situações, várias prerrogativas sociais que interferem no quesito violência como um todo dentro da sociedade, certo? Então, nós temos ali a desigualdade social, exclusão, corrupção, educação precária, omissão, desestruturação familiar, desemprego, tráfico, drogas, preconceito, tá? São motivadores, digamos assim, são coisas que estão presentes em larga escala dentro da nossa sociedade e são fatores que motivam essa violência que nós vivenciamos, que é uma violência significativa na sociedade brasileira. Tá? Eu não tenho aqui os dados, não achei, mas o Brasil é, sim, uma das sociedades mais violentas do mundo, certo? E dentro do Brasil, pelas nossas inúmeras diferenças regionais, a gente tem lugares que são muito mais violentos, né? Cidades que estão entre as mais violentas do mundo, certo? E eu acredito que todos nós, se não passamos já por uma situação de violência, e aí eu acho que a gente passou, ou até mesmo cometeu, sem o saber, tá? E a gente vai ver os vários tipos de violência. Com certeza, se a gente não passou, a gente tem medo de que aconteça, certo? É muito fácil a gente falar em violência e você automaticamente associar com homicídio, com assalto, com essas coisas. Mas nós vamos ver que as questões
que permeiam esse conceito de violência, elas são bastante sutis, tão sutis que muitas vezes a gente sofre ou pratica a violência sem mesmo saber. E aí, com esses conceitos que eu vou passar aqui para vocês hoje, tá? Conceitos sociológicos, que vocês vão ter um leque maior agora para conseguir visualizar isso, para conseguir digerir melhor todo esse universo, digamos assim, das práticas violentas. Beleza? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu até fico feliz. Gente, antes de mais nada, alguns conceitos aqui, ó. Jurandir Freire Costa, um pesquisador. Violência é o emprego desejado de agressividade com os fins destrutivos. A violência ocorre quando há desejo de destruição. Esse é um conceito que o filósofo Habermas, um alemão, ele também trabalha. Tá? Então, a violência é o emprego desejado de agressividade com fins destrutivos. Ela sempre tem a destruição como objetivo. E aí essa destruição ela pode se caracterizar de diversas maneiras. Tá? Pode ser destruição da vida, pode ser destruição da propriedade. Vamos supor que eu arrume uma encrenca com alguém e, ao invés de bater na pessoa, eu destruo o carro dessa pessoa. Tá? É uma violência. Só que é uma violência patrimonial, certo? Que também está tipificada como crime. Então, a violência, ela não necessariamente pode ser contra a pessoa, pode ser de maneira secundária contra essa pessoa. E aí nós veremos mais tarde o conceito de violência econômica, violência financeira, que se caracteriza mais ou menos dentro desse conceito aqui do Jurandir Freire Costa. Depois a Marilena Chaui, uma das nossas grandes filósofas brasileiras, que dá aula na USP. Violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas definidas pela opressão e pela intimidação, pelo medo e pelo terror. Aqui ela já pega por um lado mais subjetivo, né? Não só o abuso físico, tá? Como também o abuso psíquico, o abuso pela opressão, pela intimidação, né? Pelo terror, pelo medo. Aí nós temos dois conceitos aqui, gente, que são diferentes, tá? O conceito de crime e de criminalidade. O crime se qualifica como a prática de conduta tipificada pela lei penal local como ilícita. Já a criminalidade pode ser conceituada como sendo um conjunto de crimes cometidos em um determinado espaço. Tá? Então, a criminalidade é o conjunto dos crimes. E outros crimes, eles são violações da lei. Vou terminar o último aqui, eu vou voltar para vocês para a gente fazer uma discussão entre violência e crime. Há, portanto, uma distinção entre o ato violento e crime, onde o primeiro não necessariamente, aos olhos da lei, constitui crime. Ato violento nem sempre é o crime, tá, gente? Mas o segundo sempre é uma forma de violência. Todo crime, então, é, de alguma maneira, uma violência. E aí, como que a gente poderia entender, ou citar um exemplo, de um ato violento que não é crime? Tá? Historicamente, nós temos inúmeros exemplos que a gente pode dar. A escravidão. A escravidão, durante o período em que ela vigorou, ela não era crime, mas era extremamente violenta. Foi extremamente violenta. Uma outra coisa... e o contrário também pode ser verdade, tá? Pode existir uma coisa que é crime e não que é criminalizada, tá? E aí, agora que eu lembrei, isso desqualifica totalmente a última afirmação. Mas vamos lá, ela faz mais sentido do que essa definição ali. Vocês lembram que no Brasil, até o período Vargas, a capoeira era criminalizada?
Mas a capoeira é uma dança, tá? E aí fica a nossa discussão aqui se ela é ou não violenta. Mas ela era crime, tá? Tanto que ela era praticada na clandestinidade, nos morros, nas favelas, certo? E aí depois ela é transformada, né, alçada de crime para um dos símbolos nacionais ali durante aquele período de nacionalização do Vargas. Uma outra coisa, gente, que era bastante comum na nossa sociedade até poucos anos atrás, a, a violência contra crianças, o castigo físico pelos pais, praticado pelos pais, era tão naturalizado e ainda hoje, de certa maneira, há um saudosismo em relação a esse tema, né, ou a essa prática, melhor dizendo. Só que nunca foi crime até o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da... não sei de quando que é também agora, mas ele é recente. Tá? Vocês provavelmente nasceram já com o Estatuto. Eu, quando o Estatuto saiu, já não era mais criança. Tá? Então, apanhei pra caramba. Por quê? Porque era uma coisa naturalizada, certo? Uma violência que não é crime. Um crime que não é um ato violento, como a capoeira. Percebam, então, como essas coisas elas são intersubjetivas, né? Como diz a Marilena Chauí. E aí, nós temos também que sempre que lembrar que nós somos sujeitos históricos, tá bom? Nada impede que daqui a 30, 40, 50 anos alguém olhe para o nosso tempo e essa sociedade do futuro considere algo que nós legitimamos como natural algo violento. Tá? Isso foi com a capoeira, foi com a escravidão e foi com as crianças. Então, como a cultura é uma coisa viva, gente, a história ela é feita de processos, nós poderemos praticar certas coisas que o ECA de 90... Obrigado, Felipe. Obrigadão. Nós podemos estar praticando certas atitudes com naturalidade, mas que num outro determinado momento serão consideradas violência. Eu lembrei agora, gente, eu devia até... para a nossa segunda aula, eu vou tentar procurar aqui rapidinho. Vocês... peraí, deixa eu ver se eu consigo. Vocês já viram uma foto, gente, de uma mulher... Eu esqueci daqui do tempo, só um pouquinho, deixa eu tentar... Só um minutinho. Essa é muito interessante. Agora eu travei aqui, não sei onde procurar. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu encaminhar. Eu tenho um grupo no WhatsApp, gente, que só tem eu. Eu não sei se vocês já perceberam, mas ele é excelente para você compartilhar coisa consigo mesmo e aí você pode ver depois. O meu grupo se chama Mim Comigo. Aqui. Deixa eu agora. É muito funcional, gente. Vocês não fazem ideia de como é interessante você fazer isso, porque você está, por exemplo, na rede social, aí você viu uma reportagem, alguma coisa interessante, você pega, compartilha consigo próprio, né? E aí depois você pode recuperar isso. Deixa eu pegar aqui, já vai aparecer. Muito bem. Agora, deixa eu compartilhar, mas como é que eu compartilho? A tela. Estão vendo essa imagem, né, gente? Isso aqui, ó, é um passaporte de 1952. Aí está escrito ali, ó, a portadora deste passaporte viaja autorizada por seu marido, José de Souza Marques, que também a autoriza a regressar ao Brasil. O que é isso, gente? É uma mulher lá na década de 50 que não tinha o direito de ir e vir se fosse casada. Tá? E percebam que é um documento legal, é um passaporte, é um documento oficial, certo? Você pensar isso na sociedade de hoje é uma coisa inimaginável, é um absurdo inimaginável. Mas
isso foi naturalizado durante um certo período e a sociedade como um todo entendia isso como normal, ou seja, como correto, como moral. E aí a gente lembra lá de Durkheim, né? Onde ele explica o fato social. Tá? O todo ele faz com que certas atitudes individuais sejam assim ou assado. Tá? Essa mulher, por exemplo, ali que viveu em 1950, 1960, certamente ela não trabalharia fora. Por quê? Porque era desonroso para o marido a mulher estar trabalhando fora. Tá? Significava o quê? Que o marido não tinha a capacidade de ser o provedor do lar. E significava que a mulher também ela não era uma boa esposa, porque a boa esposa tinha o seu lugar dentro da sociedade. Tá bom? E se a gente colocar esse padrão para o nosso mundo de hoje, meu Deus, tá? Eu até vou falar meio baixo aqui com vocês, porque vai que minha mulher escuta e resolve não querer mais trabalhar, certo? Então, são condições sociais que vão se alternando ao longo da história. Beleza? Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Acho que o conceito, então, ele está bem entendido, né, gente? E eu acho que essa frase última aqui foi mal escolhida por mim. Depois que eu pensei na capoeira, eu acho que essa última aqui, ó, há, portanto, uma distinção entre o ato violento e crime. Tudo bem. Onde o primeiro não necessariamente, aos olhos da lei, constitui um crime. Tudo bem. Mas o segundo sempre é uma forma de violência. Não, gente. Pode ser sim. Tá? O fato de proibir algo, querendo ou não, é uma forma de violência. Tá? Quando o Estado te proíbe, por exemplo, de se apropriar daquilo que você tem desejo, ele está coibindo a sua liberdade. A gente vai estudar isso em filosofia quando a gente for ver os contratualistas, tá? E aí, lembram da seguinte frase, o homem é o lobo do homem, do Thomas Hobbes? Então, gente, por que o lobo ele não é o lobo do homem? Porque existe o Estado que impõe limites à liberdade. Tá? A liberdade, se ela for total, ela vai gerar uma guerra total também, tá? Em função da natureza do ser humano, né? De buscar aquilo que lhe dá prazer e se afastar daquilo que lhe causa dor. Então, assim, vamos imaginar rapidinho aqui que a minha dor é fome. Eu vou entender o que por prazer? Comida. Enquanto a comida for suficiente para a minha sociedade, para o meu grupo social, haverá paz. Só que a hora que a comida for insuficiente para todos, haverá o quê? Conflito por comida. Lembro do Machado de Assis? Existiam duas tribos e essas duas tribos se alimentavam de batatas. Tá? Uma tribo num lado da montanha, outra tribo no outro lado da montanha e aqui na montanha, no topo da montanha, tinha uma plantação de batatas. Num determinado momento, a batata começou a faltar, não ia ter batata para as duas tribos. Então, se as duas tribos dividissem o pouco de batata que tinha, as duas tribos pereceriam. E aí, o que é que o Machado de Assis conclui? Que seria melhor uma guerra, tá? Onde uma tribo aniquilaria a outra e ao vencedor, as batatas, ela continuaria. Tá? O Hobbes vai dizer o seguinte, o homem, então, com medo da violência generalizada, ele cede ao Estado a sua liberdade em troca da segurança. E o Estado é essa junção das vontades de todos os indivíduos. É um ser, como que ele diz, artificial. Tá? E aí ele chama de Leviatã, né? Que é o Kraken lá do Piratas do Caribe, que tem os tentáculos, né? Que alcança todo mundo e é mais forte que todos também. Então, gente, toda a lei que te proíbe de algo, tá, por considerar crime, ela é em si também um ato de violência. E agora a gente redimiu aquela afirmação lá do meu slide. E se você olhar na nossa jurisdição, digamos assim, não é jurisdição,
jurisprudência. Sei lá, se você olhar no nosso código, tem na Constituição, tem muito mais coisas que você não pode fazer do que coisas que você pode fazer e que você tem direito de fazer. Você tem muito mais deveres no nosso código do que direitos, tá? E por que acontece isso? Porque o Estado ele tem essa prerrogativa da privação, do controle, tá? Queridos, nós temos aqui menos de 1 minuto, tá? Nós seremos derrubados. São 4h20. Só o tempo de esse arquivo baixar aqui para o meu computador, eu já colo o link lá no grupo para a gente ir para a próxima aula, tá bom? Vamos lá, dar uma ida no banheiro, beber uma aguinha, comer uma maçã. Até daqui a pouco.